Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença de José de Anchieta Rodrigues, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Professor, um grande prazer, uma satisfação recebê-lo aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o seu trabalho, mas também sobre essa área que está aí na origem da nossa universidade, né? Prazer é meu. Professor, a gente vai falar, como eu disse, bastante da história da engenharia de materiais, como ela surge no Brasil, na UFSCar, mas para a gente começar, eu queria que a gente apresentasse para o nosso público o que é a engenharia de materiais, qual é o seu objeto, para quais questões ela olha e como ela se relaciona com outras áreas, como, por exemplo, a química e a física. A engenharia de materiais, como o próprio nome diz, é uma área da engenharia. A engenharia, ela visa produzir bens e serviços de interesse da sociedade baseado em conhecimento científico e, com isso, gerando tecnologias. Esse conhecimento científico é bastante importante, então, para que a engenharia, os vários ramos de engenharia possam se desenvolver. É muito importante que a engenharia use materiais e energias da natureza com parcimônia. Hoje, dentro de um contexto ambiental, isso é bastante importante. A engenharia de materiais, dentro desse contexto, ela se dedica ao desenvolvimento, à pesquisa, à fabricação e à utilização dos diversos materiais. Então, esse é o foco da engenharia de materiais. Para isso, a parte científica da engenharia de materiais é bastante importante e isso vem, então, se vê nos cursos que formam engenheiros de materiais uma forte base científica, já que a engenharia precisa disso. Então, digamos, para as pessoas entenderem melhor, o engenheiro de materiais está plenamente preparado para dominar tudo o que se refere aos materiais, principalmente a sua fabricação e a aplicação dos materiais. Esse ponto de vista é importante porque você pode perceber que todas as outras engenharias, seja ela de qualquer ramo, mecânica, eletrônica, elétrica, aeronáutica, de alimentos, florestal, química, enfim, todas as áreas de engenharia são clientes da engenharia de materiais, porque todas elas, para concretizar os seus projetos, precisará de algum ou alguns materiais adequados para os requisitos daquele projeto. Nesse sentido, né, a engenharia de materiais, acho que mais do que qualquer outra engenharia, ela tem um caráter muito interdisciplinar, né? Sim. Que ela tem que ter um enfoque na própria formação do engenheiro, né, de materiais, eles têm que ter um foco em formação em química, física, além dos próprios processos, né? Então, e acho que em particular, né, eu já dei aula várias vezes para os alunos da engenharia de materiais, são excelentes alunos, né, geralmente, e a gente vê que muitas vezes esse próprio estudante ele tem um perfil um pouco diferente dos outros estudantes que a gente está acostumado a ver nos cursos de engenharia, né? Eles têm mais esse caráter mesmo investigativo, né, de fazer. Eu acho que talvez você poderia falar um pouquinho sobre esse aspecto que talvez a engenharia de materiais da UFSCar ela é muito forte justamente na parte da pesquisa, da formação, e isso acaba influenciando diretamente a graduação dos nossos estudantes. Com certeza. Então, a base científica da engenharia de materiais é muito forte, ela é essencialmente multidisciplinar, interdisciplinar, tanto é que na pós-graduação, é interessante esse aspecto, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado em engenharia de materiais, que nós temos aqui na UFSCar também, nós incentivamos que graduados de outras áreas venham fazer a pós-graduação na engenharia de materiais, químicos, físicos, outros engenheiros mecânicos, elétricos, dentistas, médicos, né? Porque a engenharia de materiais agrega todas as áreas que necessitam de tecnologia, em particular de materiais, porque ela foi criada dessa maneira. Então isso é muito positivo. Os alunos,
eles também buscam essa visão interdisciplinar. E a nossa aqui foi pioneira, né, no Brasil nessa área, não é isso? A nossa foi pioneira no Brasil e na América Latina. Na década de 1970, na verdade, na década de 1960, professores do chamado Departamento de Física e Ciência dos Materiais, aqui da USP de São Carlos, na época só existia o que hoje é o Campus 1, tiveram uma visão de futuro extremamente importante para o Brasil, que na verdade era um fenômeno mundial em que o mundo se voltava para o desenvolvimento dos materiais como um todo, né? Para entender um pouquinho essa questão histórica, a metalurgia é uma ciência muito antiga. E no Brasil, nessa época, já existia a engenharia metalúrgica, a engenharia de minas, que cuidava, o foco era essencialmente os materiais metálicos. E a engenharia de minas beneficiando os minérios dos quais se extraem os metais. Não existia um profissional, não existia alguém que visse os materiais como um todo. E aí que foi então a visão de futuro, depois eu posso citar o nome desses professores aqui do Departamento de Física e Ciência dos Materiais, da USP de São Carlos, que idealizaram um curso de engenharia de materiais para se dedicar ao desenvolvimento e fabricação dos materiais. Uhum. E professor, o senhor chegou aqui um pouco depois desse início, né, em 1976, o curso começa em 1970, o departamento a gente está agora comemorando os 45 anos, então eu queria que a gente continuasse um pouco nessa perspectiva histórica, como foi esse começo, mas depois que o senhor falasse também o que aconteceu, né, tudo que mudou na engenharia de materiais, na universidade e na ciência brasileiras. Mas a gente começa com a história. Essa parte histórica é bastante interessante, em particular para o cidadão são-carlense, né? Porque é um fenômeno são-carlense. Professores como Sérgio Mascarenhas e Milton Ferreira de Souza, professores do Departamento de Física e Ciência dos Materiais, com grande relacionamento internacional, principalmente com os Estados Unidos, tiveram essa visão, né, de um curso de engenharia de materiais, que é interessante do ponto de vista histórico. Na verdade, esse curso foi idealizado como Engenharia de Ciência dos Materiais, o que seria uma coisa um pouquinho complicada de se definir, né? E depois que ficou definitivamente Engenharia de Materiais. Mas esses professores, então, no mesmo momento, em São Carlos, havia um movimento para trazer para a cidade um campus de uma universidade federal. E na época, o deputado federal Ernesto Pereira Lopes, que era presidente da Câmara, ele contribuiu muito para esse movimento e se conseguiu trazer o campus hoje da Universidade Federal de São Carlos, que foi instalada na antiga Fazenda Tranchã, aqui de São Carlos. Então, juntou-se essas duas oportunidades, a ideia da engenharia de materiais e o campus de uma universidade nova, importante para o estado de São Paulo, e em particular para São Carlos. Então, a UFSCar começa em 1970, na verdade no papel, acho que em 1968, e os cursos efetivamente em 1970, com um curso de licenciatura em Ciências e o curso de Engenharia de Materiais. E aí não existia, obviamente, professores de Engenharia de Materiais. Então, os professores eram professores emprestados do Departamento de Física, do Instituto de Física e Química de São Carlos, que agora se desdobrou em 2 institutos, e professores da Unicamp, foram os que contribuíram, da Engenharia Mecânica da Unicamp, contribuíram muito, e também da Metalurgia da USP de São Carlos.
Então foi assim esse início em 1970. Em 1972, sentiu-se a necessidade de se criar então o Departamento de Engenharia de Materiais para assumir as disciplinas desse curso. E em 1974 forma-se então a primeira turma de engenheiros de materiais. Então, esse início foi bastante interessante, um movimento, digamos, de pessoas da ciência, da área básica, da física, que criaram esse curso de engenharia que depois, hoje, né, o Departamento de Engenharia de Materiais está completando 45 anos e se verifica o pleno sucesso da área e como aquela visão de futuro daqueles professores se confirmaram, né, hoje com a importância dessa área da engenharia de materiais. Qualquer país hoje sem engenharia de materiais terá grande dificuldade de desenvolvimento tecnológico. E o Brasil ainda passa justamente por esse aspecto, né? O Brasil tem tantos recursos naturais, né? E a gente ainda tem um déficit, né, de poder avançar com esses recursos naturais, principalmente quando a gente fala de minérios, etc., né? E justamente aí é o papel da engenharia de materiais, né, de produzir novos materiais, de avançar com isso, né? Isso é um aspecto fundamental dessa área que começa, a gente tem orgulho de dizer que ela começa aqui em São Carlos, no Brasil, há quase 50 anos e faz uma diferença muito grande, o impacto que a gente vê não só na cidade, como no próprio país. Exatamente. O Brasil é riquíssimo em minérios, dos materiais mais importantes. Por exemplo, o Brasil tem um minério importantíssimo, que é o minério de nióbio, principalmente em Araxá, em Minas Gerais. E tanto a física como a química, a engenharia de materiais contribuiu muito para o desenvolvimento de materiais baseados no nióbio, que é uma riqueza importante. Mas muitos outros elementos estão aqui no Brasil. O Brasil já fez muito, mas ainda precisa muito mais. Ainda nós exportamos minério, nós fazemos materiais importantes a partir desses minérios. A indústria de aço brasileira é importante, por exemplo. A indústria de refratários brasileira é importante. Mas precisamos muito mais, porque nós ainda exportamos materiais básicos, matéria-prima básica industrial, por exemplo, uma chapa de aço primária, para depois importarmos um aço especial. Então, fizemos muito, mas ainda precisa se fazer muito mais. Em particular da área de terras raras, por exemplo, o Brasil tem uma reserva enorme disso e é uma coisa importantíssima para fazer materiais magnéticos que cada vez tem uma demanda maior com o avanço de carros elétricos, entre outras coisas. O Brasil precisa realmente avançar nisso. E a engenharia de materiais contribui muito por isso. Felizmente hoje, depois de todo esse tempo, os cursos de graduação em engenharia de materiais se multiplicaram bastante. Falando um pouquinho dessa história, a partir de professores, então, de engenheiros de materiais formados aqui na UFSCar, criou-se o segundo curso de engenharia de materiais na Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Campina Grande, que hoje é um campus independente federal. Só depois, na década de 1980, que se criou o terceiro curso de engenharia de materiais, também a partir de ex-alunos nossos, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, você vê, até os finais da década de 1980, para ter 3 cursos de engenharia de materiais. Desde então, se conta hoje com mais de 50 cursos de engenharia de materiais, com diferentes concepções, espalhados por todo o Brasil. É difícil encontrar algum estado que não tenha um curso de engenharia de materiais para você ver o sucesso e como realmente existe a demanda. É curioso quando você menciona isso, né? Universidades grandes como a gente pensar a própria USP, Unicamp ou mesmo a UFRJ demoraram muito para avançar nessa direção, não é isso? Sim, esse é um aspecto interessante que eu gostaria de comentar então. A engenharia metalúrgica é antiga no Brasil, com a Universidade Federal de Ouro Preto e a própria USP. E essas áreas eram muito fortes e em todas as principais universidades federais no Brasil tinham um curso de metalurgia. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais,
Ouro Preto, Minas Gerais, eu digo a UFMG, além da Universidade Federal de Ouro Preto, a USP, a própria USP. Mas era a metalurgia. Quando surgiu o movimento da engenharia mundial, da engenharia de materiais em São Carlos, mas era um fenômeno mundial também, digamos assim, levou um tempo, é uma inércia natural de tudo que já existe, levou um tempo razoavelmente grande para aqueles departamentos que eram de metalurgia passar a enxergar a engenharia de materiais como aquilo que englobava a engenharia metalúrgica. Como nós começamos do zero, isso foi muito fácil nós assumirmos o que era a ponta. E aí levou muitos anos. Hoje, todos aqueles departamentos de metalurgia são também de materiais. Mas é interessante notar ainda uma resistência, uma preocupação, porque alguns se chamam departamento de metalurgia e materiais. Né? É quase uma redundância, né? Como metalurgia, como se não fosse... Né? Porque hoje o mundo aceita que a grande área é a engenharia de materiais. E dentro da engenharia de materiais, se você pudesse dizer assim, está a engenharia metalúrgica, a engenharia de cerâmica, a engenharia cerâmica e a engenharia de polímeros. O que não tem muito sentido isso, porque tudo é a engenharia de materiais. Mas essas transformações demoraram para ocorrer no Brasil e em outros departamentos do mundo também. Mas a tendência hoje é a engenharia de materiais e pronto. Principalmente por causa dos materiais que a gente tanto fala, dos compósitos, né, que são a interface de várias dessas coisas. Nenhum material hoje é puramente uma coisa ou outra apenas. Né? Sim, exatamente. Os compósitos podemos quase chamar de uma classe importante, porque ela combina duas ou mais das outras classes, metais, cerâmica, metais, polímeros, cerâmica, ou as três, inclusive. Você gera materiais extremamente sofisticados para aplicações muito especiais. Professor, antes o senhor falava da indústria brasileira e na sua trajetória especificamente, essa interação com a indústria na trajetória de pesquisa foi bastante importante, particularmente na área de alumínio com a Alcoa. Queria que o senhor contasse um pouco dessa interação, mas também avaliasse qual o papel, então, que o senhor atribui a essa interação entre a universidade e a indústria, para que essa indústria, inclusive, se desenvolva e aquele cenário que o senhor colocava antes possa avançar mais ainda. Sim. Ao longo dos meus... dia 15 de dezembro, eu completo 41 anos do Fiscar. Ao longo desses 41 anos, eu tive interação com várias empresas, algumas delas bastante importantes. Eu poderia citar, a principal delas foi a Alcoa, que foi uma interação muito longa, né? A Alcoa Alumínio, de Poços de Caldas, mas também a Alumar, que é a maior produtora de alumínio no Brasil, que é um consórcio que fica em São Luís do Maranhão, também com a Petrobras mais recentemente, com a companhia Vale do Rio Doce, e uma pequena empresa chamada ATCP, de Ribeirão Preto, cujo dono é um ex-doutorando meu, mas que é uma empresa bastante interessante de falar sobre ela. Então, isso está na área de uma das 4 grandes atividades de um professor universitário, de uma universidade pública, que é a extensão universitária, que é essa interface com a sociedade. Eu acho que o principal ganho para a universidade, através dessa interação, é trazer a realidade daquela engenharia, no caso a nossa engenharia de materiais, trazer a realidade da engenharia de materiais para dentro da universidade. Então nós podemos ver problemas reais dentro dessas empresas e trazer isso para dentro do contexto do curso de graduação ou do curso de pós-graduação em engenharia de materiais. Então nós podemos enriquecer as nossas aulas, os trabalhos com os alunos terem oportunidade de estágios e de desafios a partir de problemas reais dessas empresas. O ganho para a indústria é que nós contribuímos para a formação de recursos humanos para eles. Muitas vezes nós formamos mestres e doutores a partir de funcionários da empresa. Então, completamos a formação do quadro de funcionários. Ou eles acabam absorvendo ex-alunos nossos de graduação, de mestrado e doutorado.
Então, a interação é benéfica para os dois lados, extremamente importante. Principalmente esse enriquecimento da visão do professor para os problemas reais do que ele está ensinando, né? Não pode ser só teoria. Imagino que um desses problemas reais tenha levado a um projeto de pesquisa que o senhor desenvolveu mais recentemente, pesquisa e extensão, Sim. que é justamente com os resíduos da indústria de alumínio. Gostaria que o senhor Sim. falasse um pouco disso. Sim. A indústria de alumínio no Brasil e no mundo é enorme, porque o alumínio é um material extremamente demandado, né? O alumínio metálico, na indústria automotiva e na indústria da construção civil, é um material fundamental. Difícil você ver uma construção hoje em dia que não tenha alguma coisa de alumínio. Mesmo os carros e muitas outras áreas o alumínio está presente. A questão do alumínio é que para se produzir esse material e mais dois outros muito importantes, que é o óxido de alumínio, uma matéria-prima para a indústria cerâmica extremamente importante. E o hidróxido de alumínio, que é um antichama, por exemplo. Para se produzir isso, se usa um minério chamado bauxita, que o Brasil tem muito aqui na região de Poços de Caldas e na região do Pará, de onde se extrai então essa bauxita aqui no Brasil. O problema é que para se produzir 1 quilo de todos esses 3 produtos, se produz, infelizmente, alguns quilos de resíduo. Então, você extrai aquilo que vai gerar o alumínio, mas sobra ainda óxido de ferro, óxido de alumínio, vários outros óxidos, alguns óxidos de terras raras. Então, é uma mistura de óxidos que ficam ali. Mas se produz mais resíduos do que produto, você entende? O problema é que ao longo desses mais de 100 anos da indústria de alumínio, isso foi se acumulando em algum lugar, porque não se tem uma aplicação imediata para esse resíduo. Foi se guardando em depósitos. E hoje o inventário desses depósitos é gigante no mundo e em particular no Brasil. A partir de um certo momento, então, começou-se a se preocupar, porque isso é um passivo ambiental e a empresa será responsável pelo resto da vida sobre esse passivo. Então, é preciso um grande investimento de monitoramento para que não ocorra nada com esses depósitos. Então, o melhor seria utilizá-lo. Existem muitas aplicações para o resíduo de bauxita. A grande pergunta é, uma determinada aplicação, algumas muito interessantes, quanto consome de resíduo? Como são toneladas, são milhões de toneladas, uma aplicação, embora muito interessante, que consuma anualmente alguns poucos quilos, não vai resolver o problema. Né? Uhum. Então, descobriu-se, se percebeu, e em particular nós contribuímos bastante para isso, mas tem outros centros no mundo que também contribuem para isso, principalmente a Austrália, por exemplo, que também é outra grande produtora de alumínio, que o setor industrial do cimento produz uma quantidade de cimento também enorme no mundo e no Brasil, porque o concreto e a argamassa, que é feita a partir do cimento Portland, também gera ou produz toneladas, milhares e milhares de toneladas, na verdade milhões de toneladas de cimento por ano. Então esse é o único setor industrial que poderia absorver esse resíduo. Então muito se fez já e hoje é uma tendência mundial, então nós estamos em sintonia com isso, usar o resíduo de bauxita para a fabricação do chamado cimento Portland, ou então, que é a visão mais atual, se desenvolver os chamados materiais cimentícios suplementares, a partir do qual não se utiliza o calcário, que é um outro problema, porque quando você usa o calcário ou o carbonato de cálcio, é a matéria-prima principal do cimento Portland, ele gera uma quantidade de CO2 muito grande.
Então, a indústria do cimento está acoplada a essa questão ambiental séria. Então, a ideia é não se usar mais o carbonato de cálcio. Então, nós podemos usar o resíduo de bauxita para fazer esses materiais cimentícios também, que pode substituir o cimento Portland, ou substituir o clinker Portland, que ocupa o calcário, e com isso diminuir as questões ambientais da indústria do cimento e resolver um problema de resíduo do setor do alumínio. É o ganha-ganha. É um casamento ideal. Professor, muito obrigada. Infelizmente, com isso, nosso tempo aqui acabou, mas acho que foi uma oportunidade da gente compreender melhor a área de engenharia de materiais, terminando com esse exemplo aí, inclusive, de um trabalho que o senhor realizou ao longo, dentre tantos outros, ao longo de todos esses anos. Muito obrigada, foi um grande prazer. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E com isso a gente termina o programa de hoje. Adilson hoje se despede aí, né, do nosso público esse ano. Vou ficar fora nos próximos programas, que vão estar Só numa ano que viagem vem agora, né? ao exterior para também fazer as minhas pesquisas. Então me despeço e na próxima temporada estamos de volta aqui no Paideia. A gente ainda continua por aqui, voltamos na próxima terça-feira às 6 da tarde. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite. Boa noite.